Rádio França Internacional. Bem-vindos à segunda parte da nossa emissão. Mais à frente teremos o magazine de desporto focado na contratação de Lionel Messi. Ficamos agora com o espaço convidado da autoria de Karina Branco. Convidado. Cizainga Raul tinha apenas 2 anos quando o pai desapareceu na sequência do 27 de maio de 1977. Também a sua mãe esteve presa e foi torturada. Foram precisas mais de 4 décadas para o governo de Angola reconhecer que houve execuções sumárias e prometer procurar e restituir os restos mortais às famílias. Cizainga Raul vê o processo de reconciliação nacional como um passo que já se devia ter dado há mais tempo e admite que o discurso do presidente este ano, no qual ouviu o nome do seu pai, criou uma sensação de alívio, mas é preciso mais, muito mais. Na sua opinião, o processo precisa de uma investigação histórica para saber de que lado está a verdade. Bom, o meu pai era um militar do exército angolano, Domingos Fernandes de Barro, Sabat, que na altura do 27 de maio também foi, vamos lá dizer, incluído, abrangido ou envolvido neste mesmo processo do 27 de maio e acabou sendo morto no mesmo. E tem noção como é que aconteceu, porquê é que ele foi preso e porquê é que ele foi morto? Bom, na verdade, na altura eu era muito pequeno. Que idade é que tinha? Eu tinha 2 anos, quase que eu não lembro de nada. Só as coisas que vão contando. Quando deu-se isso, foram em casa à busca dele, ele conseguiu fugir e, em consequência, levaram a minha mãe. A minha mãe é que ficou detida no lugar dele, né? E ele, vendo essa situação, teve que entregar-se de forma voluntária para poderem soltar a minha mãe, mas acontece que a minha mãe continuou detida por mais algum tempo, só mais tarde é que ela também foi solta. E do meu pai nunca mais se ouviu nada. A sua mãe esteve presa quanto tempo? Sabe se ela foi torturada? Foi torturada, ela foi. Foi torturada, bom, ela ficou aproximadamente aí 45 dias detida. O meu pai, por coincidência, ele fazia anos também no dia 27 de maio. E nessa altura ele estava a festejar o seu aniversário também. E então tinha aquela agitação, contactos com amigos para festejar e coisas assim. E deu aquilo. E tem noção porque é que o seu pai foi uma das vítimas do 27 de maio? Ele fazia parte dos que apoiavam o Nito Alves? Tem noção? Como disse, eu era pequeno, não posso fazer afirmações assim categóricas. Mas, segundo o que a minha mãe narra, momentos antes ela teve uma briga com alguém e esteve detido. Ele foi solto no dia 26 de maio e no dia 27 ele também foi acusado de fazer parte do grupo do Nito Alves. E agora, como é que vê este processo de reconciliação nacional? Como é que o recebe, como é que o acolhe? De bom grado. Eu o acolho de bom grado. É um passo que acredito que já se devia ter dado há mais tempo. Nós vemos isso uma forma de termos um maior contacto, mesmo que se for de forma espiritual, vamos lá dizer, com o nosso pai, eu e os meus irmãos. Nós somos africanos e africanos dá-se um grande valor para os antepassados, não é? O local onde está os restos mortais é muito, muito, muito importante. Nos traz vamos lá dizer, uma certa paz espiritual e nós estamos em crer que isso venha a acontecer, estamos esperançosos que isso venha a acontecer, nós sabermos onde estão os restos mortais do nosso pai. Como é que está o processo? Eu acredito que esse processo todo é um processo que vai levar algum tempo, por causa da natureza do mesmo, não é? Nós já fizemos a solicitação do certificado
de óbito, está em curso, estamos à espera de receber o certificado, apesar de que acharmos que tem uma certa morosidade no mesmo, mas estamos à espera. A questão do DNA, os testes de DNA ainda não foram feitos, ainda não nos foi solicitados para fazerem essas colheitas e estamos à espera, estamos esperançosos. Este processo todo, no meu modo de ver, poderia ser num outro formato. Não acho que devemos mais responsabilizar criminalmente ou judicialmente as pessoas que estiveram envolvidas nisso, mas para o bem da verdade, as coisas deveriam ser melhor esclarecidas. Ou seja, que houvesse uma comissão da verdade ou que houvesse uma investigação histórica? É mais uma investigação histórica, não é? Afinal de contas, as gerações vindouras têm que saber, na verdade, o que aconteceu, como aconteceu. Esta é a parte que está a faltar neste processo. Mas porque, o que quer saber exatamente? O que aconteceu, como aconteceu? Quer saber quantas vítimas houve? Porque é que houve os massacres? O que é que quer saber? É basicamente isso. Até hoje não se tem ideia de quantas vítimas este processo deu. O que é que esteve na origem deste massacre? Há quem chame purga, não é? Fala-se em um atentado de golpe de Estado. Será que houve essa tentativa? Como? Hoje nós vamos encontrando choques nas informações. As informações que nos eram passadas anteriormente e agora as informações que os próprios sobreviventes também vão passando. Então, de que lado está a verdade? Eu acho que devia-se fazer uma investigação histórica séria, isenta de questões políticas, não é, ou interesses políticos, para que as gerações vindouras saibam de concreto o que é que aconteceu. Eu acredito que para evitarmos situações do género, só sabendo a verdade é que poderemos proteger isso. A questão é que, se calhar, ainda há responsáveis que estão vivos, que estiveram envolvidas de alguma forma na repressão. Se houver esta investigação histórica, se calhar a verdade vem ao de cima. A verdade, ao vir ao de cima, não vai abrir novas feridas e, se calhar, ainda fragilizar mais a sociedade angolana? Bom, eu acredito que não. Eu acho que as pessoas devem estar sempre conscientes dos seus atos e saberem que devem responsabilizar-se pelos seus atos. Tem muita gente ainda viva que esteve envolvido diretamente neste processo. Sim, estiveram envolvidos, mas quer dizer, o que eu estou a dizer não é que tenha-se uma responsabilidade criminal, judicial ou coisa assim. Não é isso. É simplesmente que se venha a verdade dos factos, não é? Perdoou a quem matou o seu pai? Sim. Apesar de não saber de facto quem o matou, mas onde ele esteja, perdoei. Não com o início deste processo. Felizmente eu fui criado nesse espírito que devia perdoar, que não devia criar mágoas, rancores contra essas pessoas, porque não seria bom nem para mim nem para eles. Eu acredito, apesar de ter uma infância muito dura, mas também me foi incutido que o perdão é o melhor caminho. E a emoção, a reação que teve quando ouviu o Presidente a pedir desculpa e a pedir perdão pelo que aconteceu a 27 de maio? Foi uma sensação de alívio, de regozijo, um sentimento de paz profunda. O Presidente João Lourenço teve uma atitude de coragem e digna de
tirar o chapéu. Ele, sabendo de todas as consequências que aquela ação dele podia trazer na questão política, diretamente ao partido que ele dirige, mas teve essa coragem de chegar e pedir perdão dos atos que alguns elementos do seu partido cometeram. Cisaínga Raul, um dos órfãos do 27 de maio de 1977, foi o nosso convidado.